Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje começamos mais uma série especial, a série intitulada como O Propósito e Identidade de um Homem segundo o Coração de Deus. Vamos falar sobre a história do rei Davi, um homem que não foi escolhido pela sua força, pela sua aparência, um homem que não foi escolhido pela sua idade ou posição social, um homem que aos olhos do mundo ou da sociedade ou da sua família não tinha nada de muito expressivo a oferecer. Mas o Senhor, ele conhecia o coração de Davi e assim escreveu uma linda história onde impactou e ainda impacta as vidas ao longo de todo mundo. Nós vamos mergulhar nessa história do rei Davi, entendendo e compreendendo como o Senhor desenhou o seu propósito, a sua identidade e o que nós podemos extrair e aplicar nas nossas vidas para que nós sigamos fluindo no centro da vontade de Deus. Vamos lá? A nossa leitura de hoje, o texto base, está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículos 10, 11, 12 e 13. E assim está escrito: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes que você está trazendo. E assim perguntou Jessé, o pai de Davi: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, belos olhos, uma boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois é este aquele a qual eu escolhi. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. É maravilhoso nós observarmos a história de Davi e o agir, a forma com que Deus levanta os seus filhos para o serviço, para o trabalho, para o ministério, para as grandes missões que Ele coloca sobre as nossas vidas. Davi era um rapaz, um jovem, 15, 17 anos, os estudiosos dizem que era um adolescente, começando a sua vida, começando a ter as suas compreensões. Davi, ele era responsável por um trabalho dito como simples, um trabalho ordinário, poucas ovelhas do seu pai Jessé, ele era responsável por esse cuidado. Porém, esse trabalho ordinário fez com que Davi fosse forjado no secreto. Davi, ele era muito zeloso com aquilo que o Senhor havia colocado sobre a vida dele. Embora Davi não tivesse holofotes sobre a sua vida, pessoas aplaudindo, engrandecendo ele, não fosse tão forte como os seus irmãos, e o texto nos versículos anteriores aqui fala sobre isso, talvez não fosse tão robusto como eles, mas foi ele em quem o Senhor decidiu colocar todo o reino de Israel, o reinado de Israel, sobre a sua responsabilidade. Davi foi forjado no simples. Davi, ele foi forjado fazendo um trabalho que não tinha muito prestígio. Davi foi forjado internamente quando ninguém estava vendo. O primeiro capítulo dessa série eu quero trazer ao seu conhecimento e também conectar a sua vida para que você de maneira prática possa aplicar aí que aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que se submetem ao Senhor, ele começa antes mesmo de nós sermos vistos. Na verdade, a Bíblia nos ensina, e o próprio Deus fala através do profeta Samuel aqui, que Deus vê aquilo que ninguém vê. E isso pode ser maravilhoso se nós estamos com as nossas vidas alinhadas diante daquilo que o Senhor espera, imagina, ou tem até como princípios e mandamentos para nós seguirmos. Mas pode ser um tanto quanto assombroso se a nossa vida estiver desalinhada. Eu quero lembrar você aqui que quando nós não tivermos os aplausos, não tivermos os holofotes, não tivermos olhos voltados, ou talvez uma grande responsabilidade, é justamente nesse momento das nossas vidas em que Deus está forjando os nossos corações. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Davi, ele era instrumentista, Davi tocava, Davi cantava, Davi louvava o Senhor. E eu, quando vejo a história de Davi, leio e medito, eu posso até dar uma pensada, uma viajada, que Davi, enquanto ele cuidava das suas ovelhas, protegia, guerreava contra grandes animais para que elas fossem poupadas, Davi, ele ficava o tempo todo adorando ao Senhor. Davi, ele não foi escolhido por suas grandes habilidades de guerra, como se esperava de um rei, com sua capacidade estratégica. Davi foi escolhido pelo seu coração, um homem segundo o coração de Deus. E isso deve mover as nossas vidas. Deus, ele não se importa muito com as nossas atitudes, isso pode até soar um tanto quanto conflitante a você, mas Deus, ele se importa com as intenções do nosso coração. Quero lembrar você aqui que nada vale nós termos excelentes atitudes se o nosso coração estiver contaminado com essas atitudes, se tiverem intenções negativas. Agora, se nós tivermos boas intenções, mesmo que a gente erre tentando acertar, o Senhor, ele reconhece isso, porque o Senhor, ele nos julga, ele trabalha, ele mede, ele toca e ele sonda os nossos corações, é assim que as Escrituras dizem. Nós precisamos cuidar muito com aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo, porque é justamente neste momento, nesse tempo, em que o Senhor está forjando o nosso propósito, tratando a nossa identidade e nos alinhando com aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Pensa nisso, viu?
Deus tem algo poderoso para fazer a você, com você e através de você, mas tudo isso começa no oculto quando ninguém está vendo. Lá no seu quarto de oração, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, na sua família, onde pessoas talvez não estejam enxergando aquilo que você está fazendo, mas eu quero te lembrar nesta manhã que Deus está vendo tudo aquilo que você está fazendo, semeando, plantando, e no tempo oportuno, tudo aquilo que foi semeado, plantado, o próprio Senhor ele vai dar o crescimento e vai fazer com que você colhe esses frutos. Foi assim com o rei Davi, e nós vamos entender isso ao longo desses próximos capítulos, desses próximos dias. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nesta manhã diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui mais uma vez, graças ao Senhor, tendo a oportunidade de partilharmos a Tua palavra, de estarmos juntos em comunhão, mesmo que seja através de uma tela, Senhor. Nós sabemos que para o Senhor não existe tempo, não existe espaço, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e assim nós cremos, Pai, que o Senhor nos conecta juntos nesta manhã aqui, Pai. Falamos aqui sobre o início da caminhada do rei Davi, como o Senhor o escolheu no meio de pessoas que eram muito mais prováveis do que ele. Nós sabemos que muitos de nós que estamos ouvindo, estaremos ouvindo essas mensagens aqui, também estamos na mesma situação do rei Davi, Pai. Ainda não temos uma expressão, talvez social, financeira, não temos muitas coisas a entregar, mas nós temos um coração, Pai. E esse coração queima por Ti, nós queremos cada dia mais termos esse coração parecido com o Teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho, que nesse dia nós possamos ter a nossa vida interiormente transformada, Pai. Que nós não dependamos mais de posições, de pessoas, de aprovações e nada disso, Pai. Mas que nós dependamos única e exclusivamente, Senhor, da Tua aprovação, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor está vendo aquilo que ninguém vê, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que este nosso dia seja vivido, Senhor. Em nome de Jesus, pro louvor da Tua glória. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua semana, e vamos caminhar pela estrada onde trilhou o rei Davi, para que nós venhamos, através da identidade e propósito que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele, também fazer com que a nossa história seja impactada. Até amanhã, se Deus nos permitir.